Seja bem-vindo à nossa segunda aula aqui da Escola Discipular. Nós vamos agora continuar no nosso estudo do livro de Apocalipse. Nessa segunda aula nós vamos ver os pontos em comum das abordagens de interpretação. Isso mesmo. Então nós já vimos aqui como ler o livro de Apocalipse. E essa é a nossa segunda aula. Nós vamos ver aqui os pontos em comum das abordagens de interpretação. Quais são os pontos em comum nas abordagens de interpretação? Primeiro precisamos saber que existem abordagens de interpretação para o livro de Apocalipse. Lembrando que a literatura de Apocalipse ela tem algumas características peculiares. Nós já falamos um pouco disso na aula passada. Então, se você está aqui assistindo a segunda aula, assiste a aula anterior para você saber sobre isso. E existem algumas abordagens de interpretação do livro de Apocalipse. Essas abordagens, basicamente, existem 4 principais que se dividem em 2 grandes grupos. Nós vamos ver isso na próxima aula, quais são essas 4 abordagens, quais são esses 2 grandes grupos que elas se dividem, as 4 abordagens principais. Mas hoje, aqui nós queremos falar do ponto em comum, ou seja, qual é os pontos em que cada uma dessas abordagens concordam. Aqui nós temos o primeiro desses pontos. Jesus voltará. As abordagens de interpretação que nós vamos ver aqui, todas elas concordam que Jesus, ele voltará. Como está escrito nas Escrituras que Jesus ele viria a primeira vez e isso aconteceu, isso se cumpriu, também vai acontecer que ele voltará. Então, as 4 abordagens de interpretação, elas concordam com isso. Jesus, ele voltará. Um outro ponto em comum entre elas é que Jesus vai julgar vivos e mortos. Haverá um julgamento de vivos e mortos. Esse é o segundo ponto que essas 4 abordagens elas concordam, que haverá um grande julgamento dos vivos e dos mortos. O terceiro ponto em comum entre essas abordagens de interpretação: vai haver ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos. O quarto ponto em comum: Satanás será julgado e condenado. Então haverá o julgamento de Satanás. Satanás será julgado e condenado. Elas concordam, essas 4 abordagens também concordam com isso. E por fim, haverá um período de paz e prosperidade. Cada uma delas concordam com esses 5 pontos, essas 4 abordagens de interpretação, elas concordam. Jesus vai voltar, Jesus vai julgar vivos e mortos, vai haver ressurreição dos mortos, Satanás será julgado e condenado e haverá um período de paz e prosperidade. Qual é a grande questão entre essas 4 abordagens de interpretação, essas 4 abordagens que são as principais quando lidamos com o livro de Apocalipse? É a questão qual é a ordem que esses eventos eles vão acontecer e como eles vão acontecer. Essa é uma questão que essas abordagens de interpretação elas discordam. Mas precisamos ter em mente aqui esses pontos em comum dessas abordagens, tá bom? Vamos avançar aqui no nosso estudo, nessa segunda aula. Aqui nós vamos ver também quais são essas correntes de interpretação e o que elas dizem. Esse vai ser aqui o nosso segundo ponto da aula de hoje, da nossa segunda aula. Quais são essas correntes de interpretação e o que elas dizem? Desculpa aqui. Uma mensagem espiritual vinculada indiretamente à história. Essas correntes de interpretação, elas se dividem em 2 grandes grupos. O primeiro é uma mensagem espiritual vinculada indiretamente à história. Então, há esse grande grupo que entende que a mensagem do livro de Apocalipse ela não é uma mensagem literal. Ela é uma mensagem com símbolos
que estão vinculados indiretamente à história. Esse é um grande grupo de interpretação. O segundo grande grupo, nós temos aqui de interpretação, é o grupo que considera que o livro de Apocalipse é uma história literal, uma profecia de eventos específicos que podem ser identificados ao longo da história. Então há esse segundo grande grupo que entende que quando lemos o livro de Apocalipse, ele deve ser interpretado de uma forma literal, com eventos específicos que podem ser identificados ao longo da história. Vamos passar aqui agora por esses dois grandes grupos. E vamos ver aqui que 4 abordagens. 2 que vão estar no grupo que lê o livro de Apocalipse de uma forma simbólica, entendendo que ele pode ser identificado, vinculado indiretamente na história, e 2 que enxergam o livro de Apocalipse de forma literal, tá bom? Vamos começar por aqueles que enxergam o livro de Apocalipse de forma literal. Nós temos aqui 2 formas de interpretação: pré-milenismo histórico e dispensacionalista. Então, essas 2 abordagens de interpretação. A primeira abordagem que nós vamos ver é o pré-milenismo histórico. Bom, vou colocar aqui pré-milenismo histórico. Olha, vamos lá. O que eles ensinam? Eles ensinam que a segunda vinda de Cristo não seguirá, mas precederá o milênio. Essa é a grande característica do pré-milenismo histórico. A segunda vinda de Cristo, ela não seguirá, mas precederá o milênio. E o que é o milênio? O milênio é o período de 1000 anos. A grande questão é que se esse período de 1000 anos ele é literal ou ele é simbólico. Aqui nós estamos falando de um período literal. Por quê? Porque o pré-milenismo histórico ele aborda o livro de Apocalipse de uma forma literal. Sendo assim, para eles, a segunda vinda de Cristo ela não vai acontecer depois dos 1000 anos, mas ela vai acontecer antes dos 1000 anos. Essa é a característica do pré-milenismo histórico. E teve bastante proeminência no século XIX, tá bom? E há uma outra, vejam que a gente não vai aqui tratar de todos os detalhes de cada uma dessas linhas de interpretação. A gente vai se dentre aqui algumas que são mais proeminentes. Uma delas aqui é o pré-milenismo dispensacionalista. Descreveu a vinda de Cristo antes do milênio, consistindo de 2 estágios. O primeiro, um arrebatamento secreto, removendo a igreja antes da grande tribulação, devastar a terra. E o segundo, Cristo vindo com seus santos para estabelecer o reino. Então essa é uma característica do pré-milenismo dispensacionalista. Eles acreditam em 2 vindas de Cristo, 2 voltas, 2 retornos de Cristo. A primeira é quando Cristo vem e vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Então ele leva a igreja, depois vem a grande tribulação, e depois ele vem com os seus santos para estabelecer o reino. Um dos maiores fatores para o crescimento dessa corrente dispensacionalista no meio evangélico foi a Bíblia anotada de Scofield. Então essa Bíblia ela foi publicada em 1909 e desde então ela teve uma larga escala nos Estados Unidos e também uma grande repercussão aqui no Brasil. E eu vou colocar aqui algumas características que nós temos aqui, que essa Bíblia ela coloca. A inocência, então, ela acreditava o seguinte, que o tempo na história
e na Bíblia, ele se divide em algumas dispensações. Então, são 7 dispensações. A primeira que é a inocência desde Adão até a queda, a consciência desde a queda até o dilúvio, o governo humano desde Noé até Abraão, a promessa desde Abraão até Moisés, e o quinto aqui, a lei desde Moisés até o Calvário, o período da graça desde o Calvário até a grande tribulação, e o reino desde a grande tribulação até o fim do reinado. Então, para o pré-milenismo dispensacionalista, a história ela é dividida em 7 dispensações. São essas 7 aqui que nós colocamos para vocês. Deixa eu ajeitar aqui a sexta. A graça desde o Calvário até a grande tribulação. Então veja bem, para não confundir aqui, para a gente poder entender. Esse momento aqui da nossa aula, eu estou apresentando para vocês são as abordagens de interpretação do livro de Apocalipse. Essa é uma das abordagens, a abordagem do pré-milenismo dispensacionalista. Então, o que é que os pré-milenistas dispensacionalistas eles entendem? Eles entendem que a história de Deus, a história do homem, ela é dividida em 7 dispensações. Por que isso é importante para entendermos? Porque, segundo eles, quando você lê o livro de Apocalipse, você deve entender que o momento da história que nós estamos vivendo é esse aqui. É nesse momento, que eu vou colocar aqui em negrito, que nós estamos vivendo. O período da graça. Por isso você ouve tantas pessoas falarem, olha, nós estamos vivendo o período da graça. Olha, agora é o momento da graça. Algumas entendem conscientemente o que estão falando, outras nem tanto. Mas algumas querem dizer isso, que nós estamos vivendo esse período, desde o Calvário até a grande tribulação. É esse período na história que nós estamos vivendo. Da morte e ressurreição de Cristo até chegar à grande tribulação. Então, é essa dispensação que nós estamos vivendo. É dessa forma que eles interpretam a história e interpretam o livro de Apocalipse. Tá bom? E considerando de forma literal. Então, dentro dessa visão dispensacionalista, a igreja é apenas um parêntese na história. Equivocadamente, se pensa que a igreja é o mistério que não tinha sido previsto pelos profetas no Antigo Testamento. Então, um dos grandes destaques da interpretação dispensacionalista é a distinção entre arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Para os dispensacionalistas, a segunda vinda de Cristo será em 2 turnos. A vinda secreta para a igreja, o arrebatamento, e a vinda visível com a igreja, a segunda vinda. Essa é uma grande característica dessa corrente de interpretação. Vai haver a segunda vinda de Cristo, ela vai ser em 2 turnos. O primeiro vai ser uma vinda secreta para a igreja, vai ser... eles usam muito aquele texto que diz um vai estar no campo e um vai ser levado, o outro vai ficar. Canções que colocam que o avião vai estar decolando e o piloto vai ser arrebatado e o avião vai cair, vai ter um grande desastre. Essa é considerada a primeira vinda, que vai ser secreta. As pessoas não vão ver Cristo, só as pessoas vão sumir. E depois vai ter uma segunda vinda, que vai ser uma segunda vinda visível. Tá bom? Então essa é uma grande característica deles. Além disso, um grande proeminente disso foi aquele filme, não sei se vocês já assistiram, o filme Deixados para Trás, Ele segue essa linha de interpretação do livro de Apocalipse, tá bom? Alguns ensinos um pouco difíceis com relação às Escrituras. Primeiro, que a distinção entre a igreja e Israel no tempo e na eternidade. Então, para eles existe essa distinção entre Israel e a igreja. Segundo, que o reino de Deus é adiado para o milênio terreno. Ou seja, nós ainda não estamos vivendo no reino de Deus. Só quando chegar o milênio. A crença no arrebatamento secreto de uma segunda vinda visível. Como se a segunda vinda tivesse esses 2 turnos,
A ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja será poupada da ira de Deus, mas não da tribulação. A tribulação não é a ira de Deus contra os pecadores, mas sim a ira de Satanás, do anticristo e dos ímpios contra os santos. E a ideia de que temos várias ressurreições, né? A ideia de que haverá chance de salvação depois da segunda vinda de Cristo. Então essas são algumas ideias um pouco difíceis com relação às escrituras com essa corrente de interpretação. Tá bom? Nós passamos aqui por esses dois grandes grupos, né? Que interpretam de forma literal. Nós temos aqui o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista, tá bom? Nós não vamos aqui nos aprofundar em cada um deles, tá bom? Aqui é só um panorama geral para você entender essas formas de interpretar o livro de Apocalipse. Então já passamos por essas duas. Vejam, essas duas são literais, tá bom? Agora nós vamos passar para as abordagens que entendem que a mensagem ela é espiritual, vinculada indiretamente à história. A primeira delas aqui são os pós-milenistas. Tá bom? Os pós-milenistas ensinam que a segunda vinda de Cristo se seguirá a um longo período de retidão e paz, chamado milênio. Essa é a característica principal deles. Que a segunda vinda de Cristo, ela vai acontecer, lembro que os pontos que eles, todas essas 4 linhas, elas concordam, que a segunda vinda de Cristo vai acontecer. A grande questão é em que momento isso. Para os pós-milenistas, eles acreditam que a segunda vinda de Cristo ela vai acontecer depois de um período de grande paz e prosperidade. O pós-milenismo ele crê que o mundo vai ser cristianizado e que teremos um grande e poderoso reavivamento, produzindo um crescimento espantoso da igreja, a ponto da terra encher-se do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa corrente foi forte nos séculos 17, nos séculos 18 e 19. Olha aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Nos séculos 17, 18 e 19, quando as missões estavam em franca expansão. Então essa corrente ela foi muito forte nesse momento, quando as missões elas estavam em franca expansão. Então o pós-milenismo foi o ponto de vista defendido por praticamente todos os grandes protestantes e comentaristas evangélicos conservadores durante o século XIX. Nós temos aqui homens como Jonathan Edwards, Charles Hodge, Benjamin Warfield, desculpa aí se eu não pronunciei errado, grandes homens que viveram nesse século. Muitos missionários foram influenciados por esta interpretação e muitos hinos missiológicos foram escritos com esta visão, né, que haveria um grande período de paz, né, esse grande período de paz antes da segunda vinda de Cristo. Né, essa é a principal característica. Mas houve podemos dizer assim, várias pessoas, depois das 2 grandes guerras, elas entenderam que não é bem assim. Essa corrente de interpretação, desculpa eu falar aqui 3 vezes, essa corrente de ler aqui o livro de Apocalipse, ela ganhou essa grande proeminência justamente porque estava vendo esse avanço das missões e o avanço também da tecnologia nesses períodos. Então, se acreditava que com isso, essas facilidades, o evangelho iria avançar e haveria esse grande período de paz. Mas quando chega as 2 grandes guerras, isso cai por terra. Então podemos perceber aqui uma questão que já devemos considerar em mente, que a interpretação das Escrituras ela deve ser baseada pelo próprio texto bíblico. Pois eles estavam aqui interpretando o texto bíblico com relação ao que estava acontecendo ali na realidade, ao invés de usar o próprio texto. E isso ocasionou essas dificuldades e uma grande descrença por um período nesse tipo de interpretação. E uma das dificuldades é que o próprio texto de Lucas 18, versículo 8, é onde o nosso Senhor diz: "Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra?" E fé ali significa a fé.
Quer dizer que em outros textos, vários textos das Escrituras, podemos perceber que eles falam algo contrário a isso, que não haverá esse período de grande paz, mas sim um período de grande dificuldade com relação à fé, a fé de muitos se esfriando, tá bom? Mas esse aqui é só um panorama, tá bom, dessas correntes de interpretação, e você pode se aprofundar um pouco mais. E a quarta corrente de interpretação, que entende que o livro de Apocalipse ele é simbólico e faz referência indireta à história, é a corrente de interpretação amilenista. Os amilenistas não creem no milênio literal. Eles creem que o milênio é um período indeterminado que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. O termo amilenista ele não é muito feliz, né? Por conta de passar a impressão que os amilenistas não creem no milênio. Mas sim, os amilenistas eles creem no milênio, mas não como o milênio literal. O amilenista crê que o milênio está hoje em processo de realização e que ele vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Então nós já estamos vivendo o período do milênio. Então vejam, para os pós-milenistas, a vinda de Cristo vai seguir, né? Vai se seguir aqui a um longo período de paz e retidão. Eles entendem assim, mas para o amilenista não. Haverá um grande período de dificuldades, né? As mesmas verdades principais são repetidas em 7 sessões paralelas. É dessa forma que os amilenistas interpretam o livro de Apocalipse. É isso que nós devemos levar aqui em consideração, tá bom? O reino já chegou e ele está dentro de nós, mas ainda não na sua consumação final. Pois bem, aqui nós temos essas 4 correntes de interpretação. Aqui é só o panorama, só para você ter ideia de que existem essas 4 abordagens para interpretar, essas 4 abordagens principais para interpretar o livro de Apocalipse. Então nós vimos aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aquelas que identificam de forma literal, que é o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista, e aquelas que identificam de uma forma simbólica, que são os pós-milenistas e os amilenistas. São essas 4 abordagens de interpretação, você pode se aprofundar, aqui é só para ter uma ideia de como elas são. E na nossa próxima aula, nós já vamos olhar diretamente para o livro de Apocalipse, tá bom? E nós vamos falar também qual é a abordagem de interpretação que nós vamos usar para esse livro. Então, fiquem aqui com a gente. Aqui nós encerramos a nossa segunda aula. Na terceira aula, nós já vamos falar diretamente do livro de Apocalipse, que é a nossa última parte desse nosso conteúdo aqui na Escola Discipular, entendendo o livro de Apocalipse, tá bom? Então, fiquem com a gente e até a próxima aula.